A paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Muito bom dia pra você! Tudo bem com você? Eu tô muito bem, e você, Larissa? Eu também tô muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD aqui da Marcas do Evangelho. Isso aí. Hoje eu tô... Estamos na quarta lição desse trimestre maravilhoso, onde estamos estudando sobre a Igreja de Deus, né? Isso Várias aí. coisas. Aprendendo mais sobre, né? Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o culto. Algo que a gente, né, faz todo dia. Mas aqui a gente vai domingo. aprender sobre o culto, né? A gente vem Sobre à noite, culto. domingo. Sobre tudo, É culto. só isso? Tudo que for relacionado a culto, nós vamos aprender na aula de Perfeito. hoje. Então, vambora. Vamos lá. Começar a nossa aula de hoje com uma oração. Então, pode começar a orar, Pedro, Tudo pra bem. gente iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, ó Pai, por cada vida aqui nesta manhã. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, fala nesta manhã com a gente. Senhor, que nós possamos aprender, né? Que nós possamos estar com o coração aberto, Pai, para aprender mais da Tua palavra, para aprender mais sobre o culto ao Senhor, ó Pai, Amém. sobre a adoração a Ti. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Amém. E antes da gente começar a aula, eu já quero pedir para você, primeiro, colocar seu nome aqui no chat, para a gente saber que você está presente. Você vai curtir esse vídeo, compartilhar, fazer um comentário, Isso aí. se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, em nome de Jesus. Eu acho que você já é inscrito, mas se você não for, se inscreve aí, ajuda nós. E faça isso tudo para a glória de Deus, isso ajuda muito o nosso canal. Se nós tivermos algum visitante aqui, seja muito bem-vindo. Coloca seu nome aqui no chat também, para a gente te conhecer, se você for daqui, se você for de lá, se você for visitante de alguém, se você for do mundo, se você for de qualquer lugar desse planeta. Coloca aqui para a gente te conhecer e te dar boas-vindas. Então agora vamos começar? Bora! E antes da gente começar, vamos pro nosso quadro, que abre tudo. Espada. Né? Espada. Afiada. Isso, afiada. Paz para adolescentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Esté. Meu nome é Miguel. Hoje o versículo é 1 Coríntios 14, 26 a 33. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. 10. Ah, calma. Esse daqui é segundo. Achei! 1 Coríntios 14, do 26 a 33. Página 249. Não, 240. 250. Pode ler? Pode. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja um intérprete. Mas se você não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado, alguma coisa cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. E foi isso para adolescentes. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Tchau! Então, espada afiada de hoje, nós acabamos de ver, né, aí em 1 Coríntios, 14. algumas recomendações, eu esqueci a palavra, recomendações que Paulo dá para essa igreja, né, de como que eles deviam proceder no momento de culto. E na aula de hoje, então, já que estamos falando de culto a Deus, nós vamos aprender o que é a adoração e como que nós podemos cultuar a Deus. Então,
primeiro de tudo, Pedro, o que é adoração? O que significa? Vamos lá. Adoração significa o ato de glorificar a Deus. O ato de glorificar a Deus. Então, o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o todo-poderoso, ele é o rei que governa Rei dos tudo. reis. Isso aí. E aí você pode pensar assim, gente, mas se Deus é isso tudo, se Deus é o criador, é o majestoso, poderoso... Eu já sei o que você vai falar. Deus não precisa da minha adoração. Se Deus é tudo isso, então pra que ele vai precisar que um ser humaninho assim, igual eu, adore ele? Gente, realmente, Deus, independente da gente adorar ele ou não, independente de quem, né, entrega louvores a Deus ou presta devoção a Deus, independente disso, ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo majestoso, poderoso, criador de tudo. Mas agora, pensa aqui comigo. Se você é um filho de Deus, se você, né, aceitou Jesus no seu coração, você é um filho de Deus. E se você entendeu quem Deus é e como Ele é grandioso, como Ele é digno da sua vida, se você entendeu o que Deus fez por você, então com certeza você vai ver que Ele merece ser adorado. Ele não precisa da nossa adoração para sobreviver, mas Ele é digno da nossa adoração. Ele é merecedor da nossa adoração. Tem até o louvor que fala, né? Se as estrelas te adoram, louvor que você nem sabe cantar, também. Né? Se as rochas... Exatamente. Então, se toda a criação louva a Deus, a própria Bíblia diz, né? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Toda a criação revela a glória de Deus, exalta a Deus. Então, nós também, como filhos, como servos, devemos fazer isso. Nós que temos essa identidade de filhos de Deus, nós precisamos expressar ao Senhor uma adoração contínua, o tempo todo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Isso aí. E Jesus mesmo também falou, né? Lá em Lucas, capítulo 4. Fala aí, Pedro. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Exatamente. Então, muitas pessoas às vezes acham que adoração está relacionada também a algo físico, necessariamente. Como assim? A idolatria, você quer dizer? Isso. Mas essas pessoas que idolatram, elas também estão prestando uma adoração a alguém, né? Sim. Então, muita gente que não é cristão, digamos assim, associa esse ato de adorar com objetos. Associa o adorar com uma escultura, com uma cruzinha que você fica segurando, às vezes com uma pulseira, às vezes com um colar, às vezes com uma imagem, né, com alguma coisa. Até o povo de Israel caiu nessa cilada, quando eles quiseram fazer o bezerro de ouro para adorar, eles quiseram criar um objeto. Então, querendo ou não, às vezes a nossa sociedade associa a adoração com algum objeto, mas nada disso é adoração verdadeira. A gente não vê na palavra de Deus nada dizendo sobre objeto. Adore Deus assim, faça um objeto. Não. A Bíblia diz que esses objetos, eles não são nada, eles não veem, eles não ouvem, eles não pegam, eles não curam, eles não fazem nada. Eles são meras obras de mãos humanas. Mas o nosso Deus, Ele é espírito. E se Deus é espírito, Ele deve ser adorado em espírito também. E Larissa, então, o que é adorar em espírito? O que é? E como a Bíblia Adorar diz, né? O que é adorar em espírito e em verdade? Porque Jesus disse isso para a mulher samaritana, né? Ele falou assim, olha, Deus é espírito. Porque naquela época, Pedro, também existia uma confusão sobre como eles deviam adorar, né? A mulher samaritana falou, olha, então aonde que a gente tem que adorar? A gente tem que adorar no monte? A gente tem que adorar no templo? É aonde, afinal? E Jesus falou, olha, Deus é espírito. E convém que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ele disse ali que, olha, não importa, né, o lugar exatamente onde você adora. Importa que você adore Ele em espírito. Mas o que é adorar espírito em verdade? Antes de falar, eu quero perguntar para vocês aí. E aí, o que é adorar em espírito em verdade? Vai lá, responde pra gente. Adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o seu coração. E além do mais, é adorar a Deus também com a ajuda do Espírito Santo. Porque a verdadeira adoração, ela vem de dentro, ela vem do coração. Ela não vem de fatores externos, como o lugar que você está. É claro que nós viemos para a igreja, né? Nós temos
esse costume de se reunir, né, de adorar a Deus, com as né? outras pessoas para adorarmos em conjunto. E isso também é bíblico. Mas a adoração verdadeira, ela não depende de uma cerimônia, ela não depende de um lugar, ela não depende de palavras repetidas, ela não depende de louvores. A adoração em espírito e em verdade é você adorar com sinceridade no seu coração, entregando, abrindo a Deus o seu coração e tudo que há nele. E nós sabemos, Pedro, que existem dois tipos de adoração, que é a adoração pública e a adoração particular, né? E uma não exclui a outra, porque a igreja é o lugar que nós nos reunimos, né, como eu acabei de falar, para adorar a Deus de forma pública, né? E a própria Bíblia diz que nós não devemos abandonar as nossas reuniões, porque quando nós estamos juntos, nós estamos como igreja adorando a Deus. E essa adoração é fundamental nas nossas vidas. Então, jamais você vai poder... eu adoro a Deus em casa. Eu adoro a Deus... E por causa disso, abrir mão dos cultos, abrir mão da igreja. Eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. Então, por isso, eu não preciso ir na igreja para o culto, para adorar a Deus. Não, isso é mentira. Essa adoração em conjunto, ela também é fundamental para o nosso crescimento particular. Mas existe também a adoração pessoal. Fala um pouquinho para nós, Pedro, sobre essa adoração pessoal que nós temos. A adoração particular é a adoração que a gente... como é que eu posso dizer? É a adoração que a gente dá a Deus todos os dias. Na nossa casa, por exemplo. Vamos supor, você está lavando uma vasilha. Você está adorando a Deus, você pode estar adorando a Deus na sua mente e tal. E às vezes também fazendo atos que podem adorar a Deus, por exemplo, algo certo que você vai fazer. Você está na escola e você faz algo corretamente. Você tem um lixo no chão, você pega. É um ato de adoração a Deus. Exatamente. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Qualquer ato, qualquer comportamento, qualquer fala que nós fizermos precisa ser um ato por si só de adoração a Deus. Porque se Deus está no centro da nossa vida, pensa aí um círculo agora. Deus está no centro. Tudo aquilo que está em volta deve glorificar a Deus também, porque Deus ele está regendo a sua vida. Então, tudo mais que você fizer deve ser para a glória de Deus. E agora nós vamos para o nosso segundo ponto. Bate uma palminha para... Nesse segundo ponto, nós vamos falar de algumas questões bem rápido, tá? Umas questões de organização, né? A revista traz esse ponto. A ordem do culto. Então, o culto, né? Agora nós estamos falando dessa adoração pública, né? O nosso culto, ele tem uma ordem, ele tem uma liturgia, mas assim, não pense que isso é algo mecânico, porque as pessoas podem pensar, né? Quem é de fora, às vezes, olha e fala, não, esse povo aí fica, primeiro ora, depois faz a leitura devocional, depois lê o livreto, depois canta o louvor, depois a mensagem, depois é a oferta. Domingo, isso é muito cansativo, isso é muito mecânico, isso não é... Não, gente, não tem nada a ver. A Bíblia mesmo institui que todas as coisas, elas precisam ser feitas com decência e ordem. Então, no texto mesmo que nós lemos, em 1 Coríntios 14, o Paulo mesmo fala, olha, quando vocês se juntam, um tem salmo, um tem doutrina, um tem cânticos, um tem isso, um tem aquilo, um tem profecia, ou seja... Precisa haver uma ordem para que a manifestação de Deus possa acontecer dentro daquele lugar. Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem. Então, ele vai se manifestar aonde tiver essa ordem, aonde tiver, né, tudo isso bem organizado. E outra coisa que a gente precisa pensar é que o culto, ele é racional. O culto, ele é consciente. Então, pensa só, se você está num culto, e aí um levanta, começa a cantar uma música, o outro fala, não, eu senti de Deus que devemos cantar essa música. O outro começa a cantar. Aí depois o outro levanta, começa a falar em línguas. Aí depois o outro levanta lá e começa a cantar outro louvor. Depois levanta outro homem e começa a pregar. E o outro começa a pregar no outro texto. Se não tivesse uma ordem instituída, as coisas iriam ser uma bagunça. E onde tem bagunça, Deus certamente não está. E então, isso não é uma forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, né? A Deus em espírito e em verdade, exatamente. Então, né, a Bíblia reprova isso. É preciso ter mesmo essa liturgia, né, essa ordem nesses momentos. E eu citei aqui uma coisa de que o culto, ele é
racional. E Aham. isso é muito interessante, porque você pode pensar assim, tá, Larissa, ele é racional, mas tem emoção também, né? Porque a gente chora, a gente se quebranta. E sim, é realmente, as emoções, os sentimentos, eles fazem parte do momento de culto, né? Eles fazem parte da nossa adoração a Deus também, porque o Espírito Santo, ele age sobre as nossas emoções, ele nos faz chorar, às vezes nós nos alegramos, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, nós somos confrontados e nós sentimos isso dentro de nós sentimos isso com as nossas emoções. Mas tudo que nós fazemos é com entendimento. Então, ainda que você esteja lá quebrantado, ainda que você esteja num momento assim, falando em línguas, que o Espírito de Deus está te tomando, ainda assim você tem consciência, porque em nenhum momento você fica inconsciente, né? Já aconteceu com verdade. você? Não, comigo não. De você ser tomado pelo Muito- Espírito, assim, ficar inconsciente. Às vezes, muito pelo contrário. Você lembra daquilo que você fez, entendeu? Do Exatamente. momento exato ali, o que aconteceu. Então, o Espírito, ele também age dessa maneira racional. Ele nunca vai tirar sua consciência, Sim. você vai, né? Não, geralmente, a forma como acontece é de uma maneira emocional, mas também racional a todo momento. Então, é por isso que nós falamos que o culto, ele deve ser racional. Porque, pensa também, você chega, todo mundo chegar na igreja e ficar todo mundo chorando o culto todo, em todos os momentos, no momento do louvor, da palavra. Eu não vou dizer que não pode acontecer, porque Deus pode manifestar de uma forma diferente em algum momento, fazer um quebrantamento para todo mundo, isso pode acontecer. Mas o normal é nós termos essa ordem. Sim. E nós sermos também racionais com esses sentimentos. Então, assim, precisa... É só a gente pensar, gente, em ordem. Ordem e decência. Pronto, o Espírito de Deus, ele vai agir, nós vamos chorar, nós vamos se quebrantar, nós vamos ter aquela emoção do Espírito, mas ao mesmo tempo, se nós formos controlados, né, nós saberemos lidar com isso, isso não vai causar uma desordem no culto completamente. Amém? Amém. E o último ponto agora que a gente vai falar, antes da gente ir para a próxima parte, é sobre a reverência. E esse é um ponto importantíssimo Muito aqui. importante. Olha só, nós não podemos esquecer que o Deus que nós adoramos, o Deus a qual nós estamos aqui para servir, ele é um Deus santo. E se ele é um Deus santo, se existe uma ordem a ser respeitada, se existe uma liturgia a ser respeitada, é necessário também ter reverência. E o que é reverência? Reverência é você ter respeito. Então, normalmente, se você está num lugar sério, Pedro, você vai respeitar aquele ambiente. Você né? vai estar sério com a postura. Se você vai num tribunal para uma... Como é que é o nome daquele negócio que faz no tribunal? Júri? Júri, eu esqueci. Se você vai num tribunal, você vai ter reverência, né? Porque o juiz está ali. O juiz é uma postura de autoridade na frente de todo mundo. Tem várias regras dentro do tribunal. Então, você não pode ir com determinadas roupas, você não pode falar alto, você não pode gritar, falar sem ser chamado. Tem toda uma ordem, porque existe essa questão do respeito. Agora, por que no tribunal a gente tem que se comportar de uma coisa? Porque a gente respeita os homens, mas dentro da casa de Deus, a gente não respeita a Deus. E outra coisa também, Deus, ele merece a nossa adoração. Tem uma ordem e a reverência vai ficar de lado? Como é que é isso? E aí? Então, gente, na casa de Deus, no momento de culto, e eu não estou falando só de culto no templo, não. Eu estou falando na sala, eu estou falando em qualquer momento onde vocês estiverem juntos, reunidos, com uma autoridade na frente sobre vocês, que geralmente são os professores, ou os pastores, ou os líderes, é necessário ter reverência, porque nós estamos ali para servir a Deus. E Deus, ele não admite que as coisas dele sejam feitas de qualquer maneira. Deus não admite que as coisas dele sejam feitas de forma relaxada, de forma sem respeito. Então, às vezes, Pedro, muitas vezes eu vejo gente, tipo assim, tá no momento do culto, aí tá assim, ó. Ai, acaba logo, hein? Ou então, assim...
Gente, em nome de Jesus, parem de fazer isso. Isso não é ter reverência na casa de Deus. Se você está num momento de culto, você precisa... Não estou dizendo que você tem que ficar Eu ia sério. perguntar isso agora, sério Larissa, assim, né? Explica pra vamos gente. adorar a Deus. Essa Também não é reverência, assim. essa reverência você ficava sentado aqui, colado nos Não, braços da cadeira? também não é você ficar assim, ó, "Ai, agora nós vamos adorar a Deus, eu preciso ficar sério, eu não posso. Amém. Não é assim também, gente, mas nós temos que ter um mínimo de respeito dentro da casa de Deus. verdade. Nós precisamos estar ali, não conversar o tempo todo com seu amigo, conversa depois, quando o culto tiver terminado, não ficar mascando chiclete, não ficar levantando toda hora para ir no banheiro e beber água, leva a sua garrafinha. Tudo isso, gente, faz parte da reverência. E quanto mais quando nós estamos nesse momento de culto, nesse ambiente, ali é o seu momento, é o momento que você vai não prestar sua melhor E é adoração, um seu momento que melhor a presença de culto Deus a Deus. está ali também. É o momento, é o que o pastor Jairo sempre fala. Quando nós estamos num ambiente de culto, a presença de Deus ela se manifesta de uma forma Verdade. que ela não se manifesta em nenhum outro lugar. Então, como é que a presença de Deus vai estar ali no lugar e você vai pessoa estar vai assim, mascando chiclete, brincando com seu colega? Não, gente. Não é momento. Existe tempo para todas as coisas. Então, quando estivermos em ambientes de culto, de adoração, de palavra, seja o que for, lembrem-se, o Deus que vocês adoram é santo. E ele não admite que as pessoas façam as coisas para ele de qualquer maneira. Então, que a gente possa ter esse temor, o nome disso é temor. É temor e reverência de Deus. Saber que você está ali, naquele momento, concentrado, consagrado ao Senhor. Porque aquela é a hora do culto. Perfeito. E agora nós vamos para a parte 3 da nossa aula. Com os convidados Vamos lá, hein, que essa especialíssimos. parte vai ser boa. Então vamos lá? Vamos chamar eles? 1, 2, 3 e... Chegamos! Epa! Estamos aqui com esses pré-adolescentes maravilhosos. Se apresentem Isso aí. Olá! rapidinho para nós. Meu nome é Esté, vocês já me conhecem, já apareci aqui na aula no Espada Afiada. Isso. Eu sou o Miguel. Sou Ana Clara. Ana Clara é a nossa nova integrante aqui. E nesse ponto da aula, nós vamos falar sobre adoração sendo um estilo de vida. E para abrir aí? esse ponto, eu quero fazer uma brincadeira, um joguinho aqui com os nossos pré-adolescentes e com vocês que estão aí em casa também. Então, vocês podem participar. Isso, interage aí no chat, tenta acertar aí tentando. também que a gente tá vendo, hein? E é o seguinte, o nome desse jogo é Jogo das Dicas. E vai funcionar da seguinte forma. Existe uma resposta, né? Vai ter uma resposta final. E aí eu vou dar uma dica, dizendo uma palavra. Então vai começar com a Esté. Eu vou falar uma palavra, que vai ser a dica. E a Esté vai tentar adivinhar o que é. Depois, se ela não conseguir, vai pro Miguel. Eu E vou se dar... ela conseguir? Se ela conseguir, venceu. Tá. Se ela não conseguir, passa pro Miguel. Aí eu vou dar outra dica. Aí vai juntar a primeira dica com a segunda dica. Miguel vai tentar acertar. Se ele não acertar, vai pra Ana Clara com mais uma dica. E vamos fazer assim, tá bom? Fechou. Então vamos começar com a primeira dica para Esther. Vamos lá. A primeira dica, Esther, é leão. Leão de Judá. Não. Próximo, Miguel. A segunda dica é rei. Então, leão, rei. Deus? Não. Ana Clara. Terceira dica. Leão, rei, homem segundo o coração de Deus. Jesus. Não. Não. Tem quarta dica, Larissa? Vamos fazer uma quarta dica. Já que eles não acertaram, Então vamos tá, fazer hein? mais uma dica. Próxima dica. Leão, rei, homem segundo o coração de Deus, harpa. Para. Posso passar pro Miguel? Oi? Ah, chuta alguma coisa. Leão. Fala No no microfone. microfone. Leão, rei. Leão, rei, homem segundo o coração de Deus, harpa. Salvador, Cristo, eu realmente não sei. Não. Miguel, Miguel. próxima dica. Gigante. Leão, rei, leão, Esté rei, descobriu. homem segundo o coração de Deus, harpa gigante. Gente, Esse jogo é muito bom. Qualquer coisa, qualquer então. coisa. Pode chutar. Fala no microfone para sair sua voz. Chuta qualquer coisa. Jesus? Não.
Davi. Davi, gente! Por que eu falei leão? Porque Davi matou um leão em uma história. Então, ó, leão, rei, ele foi rei. Ele era um homem... Gente, essa era pra vocês acertarem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Falaram harpa e eu me toquei. Pois é, Davi era um homem segundo o coração de Deus, tocava harpa e também, qual foi o último que eu falei? Gigante. Né? Gigante ficou fácil. Beleza, segunda Próximo. rodada. Segunda rodada vai começar direto com o Miguel, tá? Miguel. Vamos lá, Miguel. Primeira dica. Seguidor de Cristo. Apóstolo? Não. São personagens, hein? São personagens bíblicos. Não era pra você ter falado isso, aí fica Agora mais fácil. ajudou. Não, mas... Estragou. Obrigada, Pedro. Próxima. Seguidor de Cristo, prisão. Sou eu? Achei que era a Esther. Aí eu tava aqui esperando. Seguidor de Cristo e prisão. Paulo? Aê! Acertou! O seguidor de Cristo e prisão era Paulo, realmente. Agora a terceira vai começar com Ana Clara. Ana Clara. Primeira dica. Oferta agradável. Essa é boa. A hein? viúva? Lá Não. no... Segunda dica. Oferta agradável. Morte. Não sei. Chuta alguma É uma coisa. mulher ou um homem? Não, não vou falar. Ai, não, tá? gente. Ai, eu sinto que é tão óbvio, mas eu não sei. Me dá um branco nessas coisas. Mulher, oferta agradável. Morte. Coloca aquela telinha azul, Amanda, rapidinho. Sim, eu não sei, eu não sei. Bugou. Realmente não sei. Vamos passar para o Miguel, então? Miguel. Oferta agradável, morte, filho de Adão. Eu sei. Não, é o beijo do Miguel. É. Oferta agradável, morte e filho de Adão. Então vamos passar para Ana Clara. E aí, Ana Clara? Abel. Aê! Abel! Muito bem. Ufa, gente. Meu Deus, as últimas são as mais fáceis. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Falamos aqui de Davi, Paulo e Abel. E Abel. O que a gente pode dizer que esses três têm em comum? Eles têm o coração voltado, tipo, segundo as ordens de Deus. Muito bem. Alguma coisa a falar, Esther? Uma vida nos caminhos de Deus, vida de oração. E você, Miguel? Algo a dizer? Nada a declarar. Tá bom, já falaram tudo. Mas é isso aí. Uma coisa que eles têm em comum é que todos os três tinham um coração voltado para o Senhor. E todos os três, eu escolhi esses personagens porque são exemplos de adoração. Já que a gente está falando muito de adoração nessa aula, eu trouxe esses três exemplos de adoração. E agora, pensando nesse tema, adoração, eu quero que cada um de vocês fale um pouquinho sobre o que esses personagens ensinam ou podem ensinar sobre adoração pra gente. Pode começar com isso. Posso começar? Pode. Abel. Abel entregou uma oferta digna para o Senhor. E que é o que a gente deve fazer, né? Que a gente deve oferecer a Deus do máximo que a gente pode, porque Deus, ele é perfeito acima de todos, ele tem uma misericórdia infinita pela gente e a gente deve ser muito grato a isso e oferecer ofertas de adoração e é isso. Muito bem. E você, Miguel, fala um pouquinho sobre Davi. O que Davi pode ensinar para nós sobre adoração? Davi pode ensinar sobre oração também, né? Uma forma de adorar. Isso, assim. Davi pode ensinar também sobre oração, né? Uma forma de adorar, que ele era um homem que orava muito e Deus sempre respondia a ele. É verdade. E Abel?
Não, Abel, ela já falou. Paulo. Como Paulo pode ensinar a gente sobre adoração, Ana Clara? Que em meio às dificuldades a gente sempre deve adorar, né? Passando por qualquer luta ou, sei lá, provação. Ou na luta, na tristeza, na dor, na alegria, que a gente sempre deve adorar e sempre ser grato a Deus. É verdade. E interessante que eu anotei todas as coisas que vocês falaram, eu tinha anotado aqui pra falar. Então, nem precisa falar tchau, galera! Isso aí, até o domingo que vem. Brincadeira. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Davi, ele foi... Fala, Pedro, pode falar. Eu acho que Davi, tudo está certo que vocês disseram, eu acho que Davi também é um exemplo de adoração através da música, né? Com certeza. Que ele compôs vários salmos, várias músicas, enfim, poesias também. Pois é, Davi era muito usado por Deus. Ele tocava harpa. Sim, né? inclusive na história com Saul, né? Que Saul vinha o espírito mal Exatamente. e ele... Quando Davi tocava harpa, o espírito mal que estava em Saul saía. Então, Deus usava Davi através do seu instrumento para libertar Saul. Isso é uma coisa muito poderosa. Então, Davi é um exemplo de adoração. Ele tinha o coração... Era um homem segundo o coração de Deus. Deus deixa isso muito claro na Bíblia. Paulo, perfeito, a Ana Clara falou, é um exemplo de adoração em meio às dificuldades. Então, eu trouxe o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam na prisão. Eles tinham sido açoitados, estavam lá doendo, machucando, cheio de, sei lá, ferida, sangue. Mas eles estavam ali adorando a Deus, louvando. E através daquela adoração, o milagre aconteceu. Vocês lembram o que aconteceu nessa história? Sim. Que foi o quê? As portas se abriram. Exatamente. Os guardas cegou lá. Isso aí. Um terremoto aconteceu e eles foram libertos, porque eles estavam adorando. E também Abel. Abel, ele tinha um caráter que agradava a Deus. A história de Caim e Abel é muito conhecida, então os dois ofereceram um sacrifício a Deus. Os dois estavam oferecendo uma adoração a Deus, mas Deus, ele só aceitou a oferta de Abel. Por quê? A oferta de Caim não era boa, mas o coração de Caim não estava Abel, voltado a gente pro bem. pode dizer, eu acho que Abel adorou a Deus em espírito e em verdade, não? Com certeza. Foi o que a gente falou, né, durante a aula, durante sobre a aula. a adoração em espírito e em espírito e verdade. verdade. Então, Abel, com certeza, foi um adorador em espírito e em verdade. E nesses 3 casos, a adoração, ela veio do coração. E então, como a gente disse, a adoração não é somente o fato de você levantar sua mão durante o culto, de você chorar, de você cantar, de você se derramar ali diante de Deus. É isso também. Mas a adoração verdadeira, ela principalmente provém de um coração sincero, de um coração reto diante de Deus, de um coração puro diante de Deus. Amém. Amém? Glória Amém. a Deus. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Cri, cri, cri. Então, vamos terminar por aqui a aula de hoje, né? Antes de E terminar, agora? vamos fazer uma oração para finalizar esse momento. Amém. Ana Clara, você ora por nós? Coloca as nossas vidas diante de Deus e que nós possamos ter corações puros e limpos e sempre adorar a Deus em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que Ele procura. Amém. Pode orar. Senhor, oramos a Ti nesta hora, meu Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nos purificar, nos abençoando sempre com tudo que fazemos, Senhor. E o nosso coração seja sempre voltado a Ti e nos Teus ensinamentos da Tua palavra, meu Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus, amém. 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 E agora nós vamos para o quê? Nossas Ofertas, né? ofertas. Que também é um meio da gente adorar a Deus. É verdade. A oferta através do nosso dinheiro, né? É isso Através, na verdade, várias ações que nós fazemos podem adorar a Deus e a oferta é uma delas. Então, tá aparecendo aqui embaixo O QR os Code, meios para você PicPay, ofertar. Pix. Você Faça pode isso. trazer à noite também. Isso aí. Sua Faça isso oferta. com a Ale. Gria! Nossa, gente, vocês estão muito... Ai, dormindo ainda. É. Acorda, Desperta meu do que Deus. dorme. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Vai tocar um louvor para vocês ofertarem, mas vamos nos De pedir. de pedir. Vamos nos despedir, então. Tchau, galera. Até a Tchau. próxima. Ó, não sai daí não, hein? Experimentar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Experimentar o que eu vim fazer